Olá, meus amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a vocês que têm assistido os vídeos, têm deixado seus likes. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Eu queria pensar com vocês a respeito de diversos assuntos concernente à religião, mas eu vou tentar me deter em pelo menos dois, mas são muitos. Eu ontem perguntei a um irmão que ainda é membro da instituição da qual eu fiz parte, se nós éramos gentios ou judeus. E para vergonha minha ele disse que ele era judeu. Tudo bem, ele disse ser judeu. Aí eu falei, poxa, aprendeu bastante. Eu pensei comigo, né? Aprendeu bastante onde você estava. Porque dentro desses lugares, esses líderes religiosos faz as pessoas repetirem dizendo que eles são o Israel espiritual. Não, meus amados, nós somos gentios. Nós somos gentios. Então eles fazem essa lavagem na cabeça das pessoas e as pessoas dizem, nós somos o Israel espiritual, tá? E ele levou por esse lado, ele se considerou um judeu. Porém, ele não observa as mesmas... Só a única coisa que ele continua observando como um judeu é o sábado e não come carne de porco. Porém, o resto, ele não vai às festas de lua nova, não faz sacrifício no templo. Quer dizer, faz sim, em termos de por um outro meio, dando dinheiro. O sacrifício hoje não sangra, virou din-din. Então, ele disse ser judeu. Tudo bem, fiquei na minha. E depois ele, mas por que você está perguntando? Eu expliquei uma opção de coisa. Ele falou, é verdade, você tem razão. Mas porém, vê se quer sair do lugar onde se encontra. Não quer. Se sente inseguro, mas aí é aquela coisa, só tem essa visão. E porventura eu vou falar de coisas aqui que você vai concordar comigo, porém você não vai sair do lugar em que você se encontra, porque mesmo que você concorde com o que eu estou dizendo, os seus olhos não foram iluminados, a sua mente não foi ativada. Não adianta você concordar comigo, a sua mente tem que estar ativada para que você tenha condição de viver sem depender da influência de outros. A única influência que você deve receber é do Espírito que está dentro de você. Como ele diz lá em João, né? Em 1 João 2,27, se eu não me engano, não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que está em você, ela vos ensinará. Depois a gente dá uma olhada nisso. Então, eu queria saber quais são os princípios para fazer com que o dízimo continue em vigor no dia de hoje. Porque o dízimo era uma ordenança dada aos judeus, ou melhor dizendo, aos hebreus, israelitas, descendentes da tribo de Jacó. Ou eu estou errado? Aí você vai dizer assim, Abraão deu dízimo antes da lei. Beleza. Abraão deu espólios da guerra que ele venceu. Abraão foi à guerra, venceu, e como era de costume, eles oferecer aos deuses a quem eles criam o espólio, alguma oferta em prol da vitória. E Abraão ofereceu ali a Melquisedeque antes da lei, mas o dízimo é algo que foi ordenado na lei mosaica. Não que o dízimo não tenha um princípio, o princípio do dízimo é maravilhoso. O problema é que ele não é mais para os dias de hoje. E o problema é que ele não foi dado aos gentios. Ele foi dado a um povo que o Criador fez e designou esse povo para si. E constituiu esse povo como seu. Ele disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação.
E esses descendentes de Abraão foram feitos filhos do Criador por fé. E é esse povo que ele escolheu, que ele criou para si, ele deu essas ordenanças para eles observarem, para que um ajudasse o outro, para que eles se ajudassem mutuamente, e sem olhar se aquele tem ou não, sem dar aqui porque sabe que aquele ali vai receber mais, depois ele vai te dar o retorno. Não. O princípio do dízimo é algo maravilhoso, mas nos dias de hoje é algo escandaloso, é ridículo. O que fez com que o dízimo fosse estabelecido? Quais eram os princípios? Primeiro, tinha que haver um templo. Segundo, o sacerdócio. Não que o Criador queria templo, não que o Criador quisesse templo. Tinha que haver, lá tinha um tabernáculo, tinha o sacerdócio, tinha os levitas. Aí ao redor tinha mais gente, tinha pobre, estrangeiro, órfãos e viúvas. Você lembra daquela passagem que a mulher derrama o alabastro e ali o vaso de alabastro, né, que ela derrama e lava os pés do Salvador com um nardo, e ali ele seca com os cabelos, e Judas chega, olha, podia ter vendido isso por 300 denários e dado aos pobres. O Judas entendeu a mensagem do Salvador, era sempre em prol da necessidade do pobre. E o Salvador disse, não, deixa assim por agora, porque daqui a pouco eu parto, o pobre vai estar aí sempre com vocês. Essa bondade que você quer e deseja fazer, você vai ter oportunidade. E aí, os princípios eram esse. Tabernáculo, no caso, passou a ser templo, sacerdócio, levita. E aí, como diz, tinha que haver mantimento aonde? Na casa do tesouro. Para quem? Para todos os necessitados que fossem lá tivessem, recebessem aquilo que foi buscar. Esse era o princípio do dízimo. Era para esse princípio, era com esse propósito, de suprir a necessidade alheia. Mas hoje, vamos dar uma olhada aqui? Abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 14, 22. Versículo 22. Vamos fazer uma breve leitura. Até o... é do 22 ao 29, são 7 versículos só. Eu vou ler corrido aqui, e se houver algo interessante a gente dá uma pausa, comenta um pouquinho. Certamente darás o dízimo. Aqui já tem que fazer uma pausa, é darás. Darás é plural, ou seja, o dízimo não era uma única coisa como no dia de hoje. Hoje o dízimo é só dinheiro. Mas não houve um tempo em que o dízimo passou a ser dinheiro. Isso é coisa do homem. Porque não está escrito aqui nas escrituras que o dízimo na nova aliança se tornaria dinheiro. Ok? Diz assim, certamente darás os dízimos de todos os frutos das tuas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. Ou seja, aqui já tem um outro detalhe, que ano após ano, não mensal. E isso aqui era para suprimento dos pobres, dos órfãos dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. E dos sacerdotes e dos levitas, porque os sacerdotes e os levitas, eles não tinham parte nem herança com as demais 10 tribos. Com as demais tribos, eles não tinham essa herança. Eles viviam dentro do tabernáculo, dentro do templo, ali fazendo oferta, expiação pelo pecado daqui, dali, de um, de outro, a serviço do Senhor. Então eles não tinham, e os sacerdotes ficavam lá dentro, e os levitas faziam o recolhimento das ofertas, dos dízimos, e levava para a casa do tesouro. Aí ele diz assim, e perante o Senhor teu Criador,
no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Opa, comerás os dízimos. Isso aqui já dá para a gente ver o que de fato era. Eles vão concordar comigo dizendo que o dízimo era alimento, mas eles não têm uma passagem que diz que o dízimo deixou de ser alimento para se tornar dinheiro. E talvez eles vão buscar naquela viúva pobre que deu ali 5 moedinhas, 2 moedinhas, e que o Salvador diz que ela deu mais do que todos os que ali estavam. Isso com um versículo só não se faz doutrina. Aí beleza. Aí ele diz assim: comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Criador todos os dias. 24. Eu vou ler pausadamente, tá? Quando o caminho te for cumprido demais, que não o possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Criador escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Criador tiver te abençoado, então vende-os, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Criador escolher. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma, por vaca ou ovelha, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o, e ali perante o Senhor teu Criador te alegrarás, tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos não tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Criador te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então aqui ele diz assim: se o lugar que o Senhor teu Criador escolheu para lhe fazer habitar o seu nome estiver longe de ti, você pega o seu dízimo, você vende onde você está, pega esse dinheiro e vai com ele até o lugar que o Senhor, o teu Criador, escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Compra tudo quanto desejar sua alma, vaca ou ovelha, vinho ou bebida forte. E ali você comerá juntamente com os seus, porém não se esqueça. O Criador está dizendo: olha, você se alegre com a sua família, mas não esqueça de amparar os necessitados. Porém não se esqueça do levita, do órfão, da viúva, do estrangeiro que estiverem em tua cidade. Então, o Salvador aqui está mostrando a eles que não é dinheiro, já existia dinheiro, porém nunca foi. Ele não deu o dinheiro em substituição do dízimo que ele tinha que levar. Vamos supor, você tem uma plantação de laranja, e aí esse ano você vai colher aí tantas 1000 toneladas. A dízima, uma determinada parte dessa plantação toda, dessa colheita você teria que levar. Só que você não tem transporte suficiente para levar isso até o local em que o Criador escolheu. Naquela época não tinha. Hoje você até tem carretas. Mas hoje o dízimo não é mais alimento. Aí você tem uma plantação de melancia. Aí a sua plantação rendeu bastante coisa. Aí agora como é que você leva? Você, seu filho, não dá para levar. Se tornou um fardo. Então o Criador está dizendo: vende.
Aí você tem gado, ovelha, aí você tem que dar um dízimo de tudo quanto você tem. Ovelha, plantação, galinha, milho, tudo. Vaca, tudo. E você tem que dar um jeito de levar isso tudo para o lugar em que o Criador escolheu. Porém, você pegou essa parte, você vai vender, vai pegar esse valor, vai para o lugar em que ele escolheu, vai comprar tudo que deseja a tua alma. Tudo. Sem restrição. O que você tem vontade de fazer? Eu quero beber uma cachaça, compra. É contigo mesmo. Aqui está dizendo vinho ou bebida forte. Não é a mesma coisa, são coisas distintas. E aí tem uma denominação que diz que café é bebida forte e coloca proibição. Aqui está dizendo, se café é bebida forte, você quer comprar café, compra café. Eles vivem na lei, por que não observam esse princípio? Esse aqui é um dos princípios do dízimo, que o dízimo pode ser vendido. Mas eles cegaram o entendimento das pessoas de tal modo que as pessoas não conseguem entender, mesmo lendo. Eu não sei qual foi as coisas, o trabalho que eles fizeram para que as pessoas se apegassem ao que eles falam como sendo verdade absoluta, mesmo pesquisando e encontrando isso aqui, mesmo vendo isso aqui, vendo que está contrário ao que se vive a prática de hoje, não conseguem aceitar isso aqui como verdade, porque ficam com o que eles dizem. Eu digo para você, o Salvador veio e ao lado dele tinha pouca gente, comparado à multidão que desejava sua morte. Ele teve apoio de poucos, mas muito mais quiseram tirar a vida dele. Era muito maior o número de pessoas que queriam tirar a vida dele. Então as pessoas vendo isso aqui não conseguem aceitar, porque está vindo de alguém que não tem teologia. Aí eu digo para você, fizeram teologia e fizeram uma lavagem na cabeça de vocês e tiram de vocês o melhor. Abre lá em Malaquias, a parte que eles mais gostam. Eles nunca pegam isso aqui. Por que eles não pegam? Vamos fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 14, 22. Não. É sempre Malaquias 3:10. Por quê? Mas eu vou dizer para você, o Malaquias 3:10 não se aplica nem a você nem a mim. Porque, como eu disse em alguns outros vídeos, o Antigo Testamento foi escrito para judeu. E tem alguns livros no Novo Testamento que também são escritos para judeus. Os do Novo Testamento são os 4 Evangelhos, Atos, aí vem Tiago, Pedro, 1 João, 2 e 3, Judas e Apocalipse. Ou seja, os 4 Evangelhos e Atos, 5. Aí depois Tiago, Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Ou seja, 12 livros do Novo Testamento são para os judeus. E as demais 15 cartas paulinas são para nós gentios. Pera aí. 1 Pedro e 2 Pedro, Tiago, são 13 e 14 cartas paulinas concernente a nós. Ou seja, concernente a nós. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1, 2, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Então, eles pegam Malaquias e tentam aplicar na vida de gentios. Primeiro, o Antigo Testamento foi dado aos judeus.
não existia cristianismo. Não existia cristianismo. Mas eles aplicam essa prática do judaísmo dentro do cristianismo como se eu tivesse também que observar. E aí eu digo para você, hoje, no judaísmo tinha um templo só para toda a nação, tinha sacerdote, tinha levita, tinha os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, como nos dias de hoje. Porém, os princípios do qual fazia o dízimo ser válido deixaram de existir, tipo, não existe mais templo, não existe mais sacerdote e não existe mais levita. Porém, o dízimo, que era alimento, agora passou a ser dinheiro. Mas não passou a ser dinheiro porque o Criador estabeleceu isso. Mas os homens mudaram para isso. Aí eles dizem assim, mas naquele tempo as pessoas tinham terra. Ué, quantas pessoas têm terra? Aí, por exemplo, naquele tempo as pessoas davam os alimentos porque tinha terra. E eu digo para você, se você não tem terra, você tem condição de comprar o alimento, dê os alimentos. Os tempos mudaram. Beleza, os tempos mudaram sim. Mas os alimentos continuam existindo até o dia de hoje. Os animais para serem sacrificados continuam existindo até o dia de hoje. Só não tem mais sacerdote, porque o nosso sacerdote ele morreu e ressuscitou para que nós não mais tivéssemos mais necessidade de oferecer sacrifício. Porque ele se fez sacrifício por nós. Então, é meio complicado, mas olha só o que diz Malaquias. Vamos lá. O Malaquias. Se nós pegarmos aqui no 1, ele vai dizer assim, ó, Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E perante mim, de repente virá ao seu tempo o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa do lavandeiro. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e refinará, purificará quem? Então aqui você vê a quem ele está falando. Purificará os filhos de Levi. Está falando aqui com os sacerdotes da tribo de Levi, que foram eleitos como sacerdote para intermediar entre o povo e ele, oferecer o sacrifício pelo povo. E era um só lugar, né? E ele diz assim: os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justiça, a justa oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outro para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva. Olha por que ele vem veloz com justiça. Vou ler de novo. Chegar-me-ei a vós outro para juízo. Ele vai vir para trazer juízo sobre quem? Os filhos de Levi, os descendentes de Levi, os sacerdotes. Virei
Aí pessoas falam assim, você está fazendo exegese. Não, estou lendo o texto. Então, tá. Cadê? Vamos lá. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí aqui puseram uma epígrafe, mas não considere essa epígrafe, que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor. Aí aqui ele está dizendo, né, que não me temem. E ele só não é destruído porque o Senhor não muda, mas puseram uma epígrafe. Olha como quebra o sentido. O roubo no tocante aos dízimos. Olha só, quebrou, mudou de assunto. Não, mas você lê direto, desconsidera a epígrafe. Aí você lê assim, no tocante ao direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, ele continua no diálogo com os sacerdotes. Aí ele diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Criador? Todavia vós me roubais. E dizem, em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então aqui ele está falando o seguinte, assim como eles estavam retendo, o resto da nação, as outras 11 tribos, também estavam retendo. Por isso ele fala, vós a nação toda, vós todo o povo escolhido para ser meu representante. Mas aqui ele está se referindo aos judeus, não é a você cristão. Mas se você cristão quer viver como judeu, aí fica a seu critério. Tem pessoas que não entendem quando eu digo que o pecado, a morte reinou de Adão até Moisés. Moisés é a representação da lei para aquele povo judeu. Por isso ele fala, enquanto o testador estava vivo, ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Paulo fala lá em Romanos 5, acho que 12, é exatamente isso. Que a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, até a lei. Quem cumpriu a lei, quem anulou a lei, quem cumpriu toda ela e quem pôs fim nela foi o Salvador. Então até ali a morte reinou. Dali para cá, ou seja, eu não estou debaixo da desobediência de Adão. Eu estou debaixo do sacrifício, da lei da vida que foi oferecida por mim no madeiro. E não somente eu, mas você também. Aí aqui ele diz assim, vós todavia me roubais. Existe possibilidade de roubar o Criador? Se tudo que você tem vem dele, eu pergunto a você, existe alguma possibilidade de você roubar o Criador? E aí, vamos ver aqui. Tinha um templo só, no judaísmo, toda a nação. Tinha sacerdote, levita. Aí se fazia sacrifício. Aí o dízimo era animal, cereal e alimentos. Ok? O dízimo era essas coisas. Os tempos mudaram, mas os alimentos, os animais continuam existindo. Aí tem pobre, tem órfão, tem viúva, tem estrangeiro. Continuam existindo. Porém,
O templo não existe mais, o sacerdócio não existe mais, porque ele nos fez reis e sacerdotes. E hoje não mais precisamos de outro que nos intermedie senão ele. Por isso não mais sacrificamos, porque ele já se fez sacrifício por nós. Ele já expiou pelos nossos pecados. Expiou ou não expiou? Ele expiou os seus pecados ou não? Se ele falhou para você, você vai precisar fazer muitas coisas. Você vai precisar fazer sacrifício e jejum, subir monte, descer monte. Você vai ter que observar muitas coisas, que na verdade são 613. São 613 princípios da lei de Moisés. Está aqui. E aí, os princípios do dízimo não existem mais. Templo, sacerdote e levita. Continuam os órfãos, sim. Beleza. Aí você vai dizer assim, mas lá em Mateus 23, 23, ele está dizendo. Tudo bem. Só que o dízimo era uma coisa concernente à lei de Moisés. E só podia viver a prática do dízimo quem estava debaixo dessa lei. Essa lei não havia sido dada aos egípcios, aos babilônios, aos sírios e às outras nações ao redor, aos filisteus e as outras. Eu não sei se isso existe. Quem nasce em Jericó é o que? Jericoense ou jericoíta? Eu não sei. É só para pensar. Eu não sei, porque assim, quando eu invento uma palavra, a pessoa acha que eu estou dando minha própria opinião, mas tudo bem. Quem nasce em Jericó, jericoense, eu acho feio, eu prefiro jericoíta. Fica mais bonito, igual israelita, jericoíta. Não sei, nem eu estou inventando aqui, tá, pessoal? Então, quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense, né? Diferente do nome do qual, por exemplo, seria Rio de Janeirense, ficaria feio. Então, não havendo mais o templo, o sacerdote e levita, qual a necessidade que eu e você temos de dar dízimo? Isso se nós estivéssemos debaixo da lei. Mas como nós não estamos debaixo da lei, nunca nos foi ordenado que nós tivéssemos que dar o dízimo. O que nos é ordenado é amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar. E se nós amarmos, nós vamos ajudar aos pobres, às viúvas, os órfãos necessitados, os estrangeiros. Se nós amarmos, nós aplicaremos esse princípio na nossa vida. Mas aí você vê um homem sendo beneficiado por conta de uma lei que não nos foi dada. Mas ele faz com que as pessoas observem isso como se elas fossem devedoras disso. E aí eles dizem que com maldição sereis amaldiçoado. Quer ver? O Malaquias 3 ainda, no versículo 11. Deixa eu ver se é o 11. Acho que é, vamos ver aqui. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eles transformaram esse gafanhoto devorador em um demônio. E as pessoas recebem essa palavra como se fosse verdade. Esse devorador aqui nada mais é do que um gafanhoto. Gafanhoto. É gafanhoto, não é demônio. Mas eles dizem que pelo fato de vocês não dar dízimo, vocês serão amaldiçoados com o gafanhoto, com esse devorador. Com esse devorador. E aí eles dizem que esse devorador entrará nas suas casas. Aqui ela é muito clara, dizendo que ele comerá o fruto do campo. Você tem campo? Tudo bem, não tem campo, mas se você tem, você vai achar que isso é verdade? Seria gafanhoto, sim. Mas isso aqui foi dado a quem? Aos israelitas, aos judeus, aos descendentes de Jacó. Então,
Volta um pouquinho e veja o que é esse gafanhoto, esse devorador. Joel. Em Joel, versículo 4. Vai aparecer aqui ele. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. Esse é o gafanhoto, esse é o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, o que um gafanhoto deixou, o outro veio e comeu. O que ele deixou, o outro veio e comeu. E o último gafanhoto de todos é o destruidor. O nome é assustador como destruidor. O outro é devorador, mas não é demônio. Não é demônio. É um gafanhoto. É um gafanhoto. E aí eles demonizam isso e incutem medo na mente de vocês. E fazem vocês serem fiéis no propósito deles. Fazem com que vocês se tornem fiéis aos seus propósitos. Eles fazem com que vocês sejam fiéis ao propósito deles, porém indo contra a vontade do Salvador. Aí você vai falar assim, mas poxa, lá em Mateus 23, 23, a gente vai abrir Mateus 23, 23. E a gente abre agora. Aqui ele faz uma correção. Aqui ele está fazendo uma correção aos sacerdotes. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã. Porque dais o dízimo 50, 10. Porque dais o dízimo 5, 10, 20, 70 reais, 100 reais. Porque dais o dízimo. Não é dinheiro? E olha de onde vem o dízimo, tá? Presta atenção de onde vem o dízimo e por que ele tinha que ser observado e praticado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então o dízimo era uma ordenança da lei da qual ele aboliu. O princípio do dízimo é maravilhoso. E os discípulos dele viveram isso. Mas os sacerdotes eles tinham retido. Então, mais negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Endro e cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O dízimo era uma ordenança da lei, como outros preceitos mais importantes que foi ordenado pela lei estava sendo negligenciado. Essa observação de recolher dízimos eles queriam. Está nos favorecendo, beleza. Mas e as demais coisas? Para quem era o dízimo? Órfão, necessitado. Era para quando uma viúva pobre chegasse no templo, olha, eu preciso de alimento, e ela recebesse o alimento que foi buscar. A viúva, o órfão, os estrangeiros e toda a classe de pobre. Aí ele diz assim, da lei. Aí ele diz assim, a justiça, a misericórdia
e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem negligenciar aquelas, sem omitir aquelas. Ou seja, ele estava debaixo da lei, ele nasceu sob a lei, ele nasceu debaixo da lei, ele tinha que cumprir a lei. Enquanto ele não morresse, tudo isso estava em vigor. Eles deveriam fazer tudo isso, sem negligenciar as outras. Certa vez, os discípulos, eles estavam reunidos, e os helenitas, abre sua Bíblia em Atos, capítulo 6, acho que é Atos 6, Atos capítulo 6, eu acho que é isso mesmo, que fala ali a respeito dos helenitas. Ora, naqueles dias, aqui é Atos, ainda o Salvador já havia morrido e ressuscitado, ok? Porém, ainda se observava muitas das coisas, até porque quem está falando aqui é Pedro. Quem escreveu foi Lucas, mas a palavra é de Pedro. Então ele diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, eles estavam indo até o local de apoio, até o ponto de recolhimento para suas necessidades diárias, e eles estavam sendo negligenciados. E aí ele chama lá os discípulos: olha, poxa, tá vendo isso assim, tá vendo uma discriminação para conosco. Vocês estão priorizando suas viúvas e as nossas estão padecendo. E aí os discípulos 12 se reúnem a comunidade e pedem para que eles escolham 7 homens cheios do espírito de sabedoria, para que eles fizessem esse trabalho, enquanto eles ficariam com as orações, com a ministração da palavra, porque eles não queriam parar de fazer o que já tinham começado. Não era legal eles parar de falar a palavra para começar a servir as pessoas. E aí estava vendo essa discriminação. E hoje, no dia de hoje, nem discriminação existe, porque nem isso aqui existe. Nem distribuição existe. E quantas pessoas estão dentro dos templos religiosos e ainda que se dizem ser o verdadeiro, a igreja verdadeira. E aí tem lá dentro pessoas padecendo necessidade de alimento. Tem pessoas que chegam em casa após um culto de sábado, de quarta ou de domingo e não tem o que comer, e o dinheiro que recebeu, gastou, já comeu, porém no dia de ir ao culto ela tem aquele valor, porém ela está sem mais nada em casa. Vamos supor, a pessoa fez um biscate de R$100. Aí ela foi no mercado, comprou algumas coisinhas, aí isso é numa segunda-feira. Aí comeu durante esses dias, chegou no dia de ir ao culto, ela tem aquele valor, R$10. E às vezes ela quer ser generosa, bota até um pouco mais. E ela tem aquele valor. Ela vai sentir a fome, ela vai ficar com a fome, mas não vai deixar de cumprir com o seu compromisso. Que na verdade ela não tem esse compromisso. Impuseram a ela, incutiram na mente dela que isso é um compromisso que ela tem para com o Criador. O Criador não vai me amar ou deixar de me amar por eu dar ou eu não dar. Ele não precisa de nada de nossas mãos. Se nós olharmos aqui Atos 4, 32 a 37 ou a 35, diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma,
ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e Salvador, Yahushua, e em todos eles havia abundante benevolência, bondade, abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casa, vendendo-as, trazia os valores correspondentes, depositava aos pés dos apóstolos e se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, porque não havia mais necessitado entre eles. Aí diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então esse homem aqui, ele teve uma atitude nobre. Ele era dono de algumas propriedades, vendeu algumas ou uma e trouxe o valor correspondente à venda, depositou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiu com cada um de acordo com a necessidade que eles tinham. E entre eles não havia nenhum necessitado, por conta dessa unidade, e não dessa desunião que existe hoje. As pessoas, elas precisam entender que elas são a noiva do Salvador. Eu sou a noiva do Salvador, eu não posso ter medo do meu noivo. Eu ouvi uma pessoa dizer que se morrer na situação em que se encontra perante o Criador, ele está certo, mas diante dos olhos dos homens ele precisa se consertar, ele precisa fazer com que as coisas sejam escritas num papel, porque se não estiver escrito no papel, ele está em pecado. Eu creio no Salvador, que diz que o homem que se junta com uma só mulher, com uma mulher, torna-se uma só carne com ela. E os casamentos nos tempos antigos, na Bíblia, era o cara gostou da mulher, e aí ele ia até a casa do pai dela e pedia permissão para namorar. O pai chegava para a filha: você deseja? Você gostou dele? O que você acha do pedido que ele está me fazendo? Você quer casar com ele? Quero! E ali reunia as famílias e pronto, acabou. Não tinha essa coisa de um cão guloso estar ali à frente como: eu sou o ministro do Evangelho. Constituído por quem? Eu, como ministro do Evangelho, autoridade suprema. Papai, que isso? Que isso? E aí a pessoa disse assim: eu vou pro inferno se eu morrer na condição que eu tô. Não somente eu, como a menina também, que não sei o quê. Que isso, gente? Nós somos ou não a noiva? Se nós somos a noiva, por que tememos? Por que temermos? Ou seja, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as demais coisas, do qual temos necessidade. Ele veio e venceu todo o pecado por mim e por você. Ele levou ou não levou sobre si. Ele pôs ou não pôs um fim no pecado, porque ele veio com o propósito: eis o Cordeiro de Yahweh, para você, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se João estava profetizando mentira, João estava profetizando alguma mentira? Ele tirou ou não tirou o pecado do mundo? E aí esses líderes dizem e fazem a lavagem que eles querem na mente de vocês, e diz, e vocês observam leis. Nós somos livres, nós somos da graça, nós somos chamados debaixo da graça. O pecado de Adão, a desobediência de Adão, ela não influencia na minha vida, nem na sua, porque a partir do momento em que o Salvador morreu no madeiro, é agora a influência dele sobre nós.
Ele tirou a influência do pecado de Adão e nos tornou livre. Ele nos tornou livre. Isso é preciso entrar na sua cabeça. É preciso entrar isso na sua cabeça. Se você abrir aqui em Romanos, até sair do texto aqui do tema, mas eu falei que eu ia falar de algumas coisas diferentes. Diz assim Romanos 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e carecem. Porque todos pecaram. Aí, ou 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Porque até o regime da lei, quando a lei estava em vigor. Por exemplo, eu estou fazendo regime, eu estou num propósito de emagrecer. Então eu estou debaixo de uma determinação que eu propus a mim mesmo, debaixo de alguma ordenança que eu me impus. E nós estamos debaixo de alguma ordenança aqui? Não. Quem estava? Aqueles que viveram antes do madeiro e que fizeram a transição. Aqueles que fizeram a transição anti-madeiro, pós-madeiro, Paulo fala com eles. Primeiro você tem que levar em consideração o tempo em que foi escrito, com quem Paulo está falando. Paulo é apóstolo dos gentios, sim, mas você tem que levar em consideração com quem ele está falando. Todos pecaram naquela época. Paulo está falando com seus contemporâneos. Ele está falando com seus contemporâneos. Se você pegar as cartas aqui, você vai entender. Você vai entender. E aí, ele diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ué, até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia, do verbo haver, está no passado. Havia. Ou seja, não há mais? Não. O que é a maldade que cometemos hoje é obra da nossa carne. Sabe por quê? Essa carne aqui, ela não se converte. E aí, Paulo ele nos dá uma explicação muito clara a respeito dela. Que Colossenses ele diz, fazei morrer a vossa natureza humana. Ok? Fazei morrer a vossa natureza humana. O velho homem tem que morrer. Para que o novo homem espiritual que foi nos dado pelo Salvador possa fazer a diferença. E aí Paulo, ele lá em Gálatas 5,17, ele diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Então não é a carne brigando, não é Satanás brigando com o espírito, é a carne. Toda a maldade que cometemos é porque nós somos mal. Essa carne aqui, ela tende à maldade, tende à desobediência. Por isso Paulo ele diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço com maestria. Então Paulo ele não está culpando o diabo pelos mal que ele comete. E aí você vê, os crentes tem que ter alguém para colocar a culpa. Ah, eu caí em adultério, foi o diabo que botou essa mulher na minha vida. Que isso, foi a sua carne que desejou e você não segurou. Que isso? Que isso? É ela lutando contra o espírito. Por isso é necessário fazer morrer essa natureza terrena, humana. O nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. E aí eles vêm e fazem essa lavagem. E aí as pessoas dão um dízimo como se tivessem a obrigação de dar. E se não der, elas estão roubando o Criador. E se estão roubando, elas serão amaldiçoadas. Amaldiçoadas por um Deus que deu o seu Filho para morrer por elas. Aonde que fica? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Povo, meus amados e minhas amadas, povo do Criador, ative a sua mente. Ative a sua mente.
É tão triste ver assim, eu tô noivo, vamos supor, eu tô noivo de uma menina. Mas essa menina, ela tem medo do que eu posso fazer com ela. Ela tem medo do que eu posso fazer com ela. Não estou falando em termos de abusar da sua ingenuidade. Não. É como a noiva do Salvador está com medo do Salvador. Porque homem religioso incute medo na cabeça das pessoas. Quando Paulo ele traz a libertação, ele não está trazendo a libertinagem. Ele está trazendo esclarecimento para que as pessoas não vivam com medo do povo opressor, porque os judeus, Pedro queria oprimir os gentios ao judaísmo, queria torná-los prosélitos, queria fazer com que eles se colocassem, vivessem como judeus, quando ele mesmo vivia como gentios. E aí Paulo tem uma discussão com Pedro ali à vista de todos, repreendendo Pedro, lá em Gálatas 2. Aí aqui eu não marquei, mas eu lembrei isso aqui agora. Se eu achar, beleza. Se eu não achar, eu acho que é Gálatas. Então, a igreja diz que é difícil de compreender, gente. Vocês me desculpem. Mas você diz para mim que está em Cristo. Ok? Você diz para mim que é um servo e está nele. E se você está nele, que condenação há para você? Mas a igreja diz que há condenação. Aqui, ó. Pois todos vós sois filhos de Yarro, mediante a fé em Cristo e Yahushua. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Não de Sarte, revestiste, de Sarte, deve ser de sorte, mas é de Sarte. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem liberto, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Aí ele diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, se sois de Cristo, sois herdeiro. E aí vem a religião dizendo que se você desviar, botar um pezinho aqui, se você botar o pezinho fora do lugar, o inferno é teu. Bom, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ou seja, se você quer continuar debaixo da lei, você tem que observar muitas coisas, porque o que ele já fez é suficiente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou porventura? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para eles morremos? E aí? Quando o Salvador morreu, não somente ele morreu assim, tá, gente? Ele não morreu assim de braço aberto, como dizem, não.
assim de braço aberto não, ele morreu assim. Então, quando ele morreu, ele não perguntou a mim nem a você se você queria morrer para a condição da lei. Mas isso ele só se referia aos judeus. Quando ele morreu para tirar eles da lei do pecado, porque nós como gentios não tínhamos nenhuma obrigação para com o Criador. Os gentios não foram um povo escolhido por ele para fazer a diferença. E eles não receberam nenhuma lei diretamente de nenhum dos homens escolhido pelo Criador para que eles obedecessem essa lei. E aí, ele fala, Paulo está falando a alguns judeus que se encontravam em Roma: se vocês quiserem continuar debaixo da lei, é responsabilidade de vocês. Mas para quê? Para que o que ele fez seja mais abundante? Não vai ser. Não vai ser. Porque o que ele fez já é. E já é só uma vez. Não vai fazer de novo. Aí diz aqui, deixa eu ver se eu acho o versículo. Aí ele diz assim, porque o versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado, que foi sacrificado com ele o nosso velho homem. Ou não foi? Ou não foi? Mas isso aqui Paulo está falando aos contemporâneos da sua época. Tá ok? Ele morreu pelo pecado deles. Nós já nascemos após a destruição, a aniquilação do pecado. Nós nascemos após o pecado ter sido aniquilado. Então, o que ele fez nos alcançou. Mas Paulo está falando aqui com os seus contemporâneos, que viveram antes e agora vivem no depois. Sabendo isto, que foi sacrificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Iarro. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Iarro, e para Iarro em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vossos membros mortais, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Iarro como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Iarro como um instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, todos os que estão debaixo da lei estão sujeitos ao domínio do pecado. Mas se você está debaixo da graça, não há pecado. O pecado não tem domínio sobre você, porque na compreensão dos judeus, na concepção deles, o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Mas aí incutiram na mente de vocês que o pecado é matar. Isso é pecado, sim. Isso é um crime, isso é um pecado. Isso é maldade. Mas vem da natureza humana. Vem da natureza humana, da malignidade que carregamos por conta da desobediência. Porque hoje quem reina é a vida. E se nós amarmos, nós cumpriremos toda a lei. Gálatas 4,
5,14, só e vamos fechar. Gálatas 5,14. Eu acho que é, né? Estou falando aqui, mas nem sei. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei. Ele não deixou nenhuma de fora. É toda a lei. Se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Ou é isso, ou nada. Então eu deixo essa mensagem para que vocês reflitam. Não dê dízimo. Não dê dízimo. Ajude alguém que necessita de fato e de verdade. Não dê o dinheiro se você acha que a pessoa vai gastar com outras coisas. Compre o que ela necessita e supra suas necessidades. E serás bem feliz na presença do Criador. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Arusha, um beijo no coração. E não deixe de dar os likes e compartilhe. Até a próxima, pessoal.